Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Nós não vamos, a princípio, fazer a leitura, mas eu peço que você deixe aberta, porque posteriormente nós, então, faremos a leitura de alguns versículos aqui deste capítulo 5. Eu quero, antes de fazer essa leitura, falar algumas coisas introdutórias aqui para que a gente possa, então, tratar a respeito do que, com a graça de Deus, a gente vai iniciar a partir desse domingo. Nós tivemos os meses de janeiro e fevereiro a oportunidade de tratar de um assunto ou um tema em específico em todos os nossos trabalhos. Nas oportunidades que eu tive, de terça-feira, tratei sobre isso. No acampamento, de certo modo, também tratei um pouco sobre isso. E aqui nas quintas-feiras, escola dominical e no culto de domingo à noite também, que é, ou que foi sobre nós termos a iniciativa de começarmos o ano assumindo alguns compromissos espirituais, o que é genuíno e deve acontecer. Mas chamei a atenção dos irmãos para o fato de que assumir um compromisso, como por exemplo o Fernando e Eduardo acabaram de fazer, o fato de desejar e assumir é só o primeiro passo. O que vai fazer com que a gente consiga alcançar, ou o que vai fazer com que a gente alcance esse compromisso é o processo. E o que é difícil é o processo. Começar, às vezes é até difícil, mas a gente consegue porque o início do ano chega e a gente tem uma certa empolgação. Então a gente vai. O negócio é o processo. E aí a gente trabalhou justamente sobre isso. Algumas questões para a gente considerar da realidade que nós estamos envolvidos, porque ainda que a gente creia em Cristo Jesus, a gente continua tendo uma natureza carnal. Isso traz dificuldade, nós vamos ser tentados, nós vamos ter que observar algumas coisas para não nos atrapalhar nesse processo, e por aí vai. A gente trabalhou sobre isso, só estou aqui recapitulando, para que os irmãos entendam que nesse mês de março, a gente então tem a oportunidade de começar outros estudos. Alguns deles, de certo modo assim, aleatórios, mas outros não. E se Deus quiser, próximo domingo à noite, nós vamos apresentar aos irmãos aqui o tema do ano, assim como nós fizemos o ano passado. Qual foi o tema do ano passado? Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se Deus quiser, aos domingos à noite, a partir da próxima semana, a gente vai apresentar e vai trabalhar isso com a graça de Deus ao longo de todo o ano. Na quinta-feira, como eu disse, a gente está nesse assunto sobre escatologia ou as últimas coisas, que nós aprendemos então sobre o aspecto individual, que trata sobre a morte e o que acontece depois da morte, e na última quinta-feira a gente trabalhou sobre outro aspecto que é, num sentido geral, o que vai acontecer com todas as coisas, como vai suceder o fim de todas as coisas, e o que vai acontecer após o fim de todas as coisas. E agora, na escola dominical, o que a gente vai tratar, com a graça de Deus, é sobre o Sermão do Monte, que começa, então, justamente no capítulo de número 5 aqui de Mateus, aonde os irmãos estão com as suas Bíblias abertas. O livro que eu vou basear esse estudo é um livro do Martyn Lloyd-Jones, que é um livro dessa grossura, onde ele ele fez no passado vários sermões no Sermão do Monte, e aí isso foi colocado em livro. Então, tendo a oportunidade de acessar esse livro, a gente vai estar baseando os nossos estudos nesse livro do Martyn Lloyd-Jones. Eu quero que você volte aí as suas páginas para o capítulo 1 de Mateus. Nós vamos só passar os olhos
para a gente entender um pouco do que aconteceu antes aqui do Sermão do Monte, para a gente se situar. Nós temos aí no capítulo 1 a genealogia de Jesus e temos logo em sequência o registro a respeito do seu nascimento. O capítulo 1 e o capítulo 2 trata basicamente sobre o nascimento de Jesus. No capítulo 3, nós temos o batismo de Jesus por João Batista, que foi o seu precursor. Ou seja, a gente vai observando que o Novo Testamento, mais especificamente os 4 primeiros livros, os evangelhos, tratam sobre a vida e ministério de Jesus, seu nascimento, seu batismo, mas principalmente aí no capítulo 4, nós temos o período de preparação do início do ministério de Jesus. A partir do capítulo 4, vai ser apresentado por Mateus esse início do ministério terreno de Jesus, que foi curto, mas proveitoso, eficaz, diante daquilo que ele tinha como propósito fazer. Dos versículos 1 ao versículo 11, nós temos a tentação de Jesus, que é essa preparação, onde ele fica lá 40 dias de jejum. E a partir do versículo 12, dá-se início ao ministério público de Jesus. Versículo 12, que começa dizendo: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E aí, no versículo 17, aparece então esse registro a respeito do início, precisamente do que ele começou a fazer. Daí por diante, passou Jesus vamos juntos aí? A pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a partir daqui que ele vai dar início. E o capítulo 5 é um desses primeiros momentos, é um desses primeiros sermões ditos por Jesus, aonde nós aqui vamos observar algumas coisas, alguns detalhes, algumas informações para que a gente entenda o que Jesus quis dizer e apresentar através desse sermão chamado e conhecido como o Sermão do Monte. Primeira informação. Por que a partir do capítulo 5, que dá início a esse Sermão do Monte, por que esse sermão é chamado e é conhecido como o Sermão do Monte? Veja, os versículos 1 e 2 nos dá um pouco de compreensão a respeito do porquê disso. Diz aí: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então nós temos alguns ensinos de Jesus, que são conhecidos, é chamado de sermões, e relacionado a esses sermões, o local aonde ele pregou esses sermões, ou deu esses ensinos, que é esse monte que nós lemos aí no versículo 1. Então essa é a razão do porquê que tudo aquilo que Jesus disse aqui é chamado de Sermão do Monte. Nós vamos para o capítulo 8 de Mateus, e aqui a gente vai observar, ainda que a gente não consiga ter uma informação precisa de que monte em específico era este, ou que local em específico era este que Jesus estava, que Mateus aqui se refere como monte. Nós não sabemos especificamente que monte é este, mas a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do local. Isso aqui é só para questão de informação. Capítulo 8, versículo 1 e 5. Eu esqueci de dizer, meus irmãos, que o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. O capítulo 8 é quando, então,
é um outro momento. E é por isso que é importante a gente ler aqui o versículo 1 e depois o versículo 5. Porque diz aí: ora, Jesus que estava no monte, então Mateus diz: descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Dá para a gente entender, por inferência, que se Jesus imediatamente ao Sermão do Monte desceu de lá, grandes multidões o seguiram e é informado a nós sobre a cidade de Cafarnaum, é que esse monte estava próximo à cidade de Cafarnaum. Lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 1, que é um texto paralelo ao capítulo 8 de Mateus, é dito a mesma coisa. Em outras palavras, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, palavras aquelas dirigidas no Sermão do Monte, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E aí, se você for para voltar, ainda em Lucas, no capítulo 4, versículo 31, nós temos um detalhe ainda a mais a respeito de Cafarnaum. Diz que Jesus, em outra ocasião, desceu a Cafarnaum, e aí o detalhe que Marcos apresenta para nós é que Cafarnaum pertencia e fazia parte da cidade da Galileia. É só esse detalhe aqui para a gente entender que provavelmente esse monte onde Jesus proferiu seu sermão do monte era próximo a Cafarnaum, que era uma cidade que pertencia à Galileia. Joia. Volta lá para Mateus, capítulo 5. Ou, na verdade, capítulo 4. E lembrem-se que eu havia dito que o capítulo 4 aqui é o preparo do início do ministério de Jesus e, de fato, o início desse ministério. E eu disse que no versículo 17, isso é dito, e há um detalhe interessante aqui a respeito de que tema foi o ministério, ou qual foi o foco do ministério de Jesus. E, consequentemente, está relacionado ao Sermão do Monte. Quem aí consegue, olhando para o versículo 17, perceber qual foi o tema do ensino, da pregação, do ministério de Jesus Cristo? Qual? Arrependei-vos. Sim, mas tem uma outra expressão aí que também se refere ou está relacionado a isso que foi dito, que é arrependimento. Reino dos céus. No caso aqui, Mateus usa reino dos céus. Em outros evangelhos, os evangelistas vão utilizar uma expressão semelhante, mas só troca reino dos céus para reino de Deus, que é a mesma coisa. Reino dos céus e, consequentemente, o arrepender-se, né? Uma coisa está relacionada à outra. Mas essa expressão reino dos céus vai aparecer em todo o evangelho de Mateus, perceba, né? 55 vezes. Por quê? O foco de Jesus foi ensinar, foi pregar, foi falar a respeito desse reino dos céus. É por isso que tantas as vezes essa expressão vai aparecer no Evangelho de Mateus. Mas, olha só, nos demais evangelhos, ou seja, Marcos, Lucas e João, essa expressão, ainda que seja reino de Deus,
ou há essa troca, né? Vão aparecer 70 vezes, porque isso é enfatizado para que a gente perceba que foi o que Jesus deu como foco em todo o seu ministério. São 125 vezes que essa expressão vai aparecer em todos os evangelhos. E aí é interessante, irmãos, que no capítulo 3 aí de Mateus, quando vai falar sobre o batismo de Jesus, quando fala sobre o ministério de João Batista, no versículo 1 e 2, vou pedir alguém para ler para nós, capítulo 3 de Mateus, versículos 1 e 2. Perceberam aí um detalhe? As mesmas coisas. O precursor de Jesus focou o seu ministério nessas duas coisas que nós falamos: arrependimento e sobre o reino dos céus. A mesma coisa que Jesus fez. E o capítulo 5, onde a gente tem o Sermão do Monte, na primeira bem-aventurança, que é o versículo 3, já aparece essa expressão também. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É claro, então, que esse é o foco, esse é o tema do Sermão do Monte e de todo o ministério de Jesus. E o que é esse reino dos céus? Isso tem a ver com aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento pelos profetas. Abra sua Bíblia lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 9. Essa é uma passagem que a gente conhece, geralmente usa no Natal. Que tem uma certa relação com Jesus Cristo. Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler 2 versículos. Os versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Irmãos, o povo de Israel era governado por Deus. Depois, através dos reis. Mas esses reis serviam a Deus e faziam a vontade de Deus, ou pelo menos deveriam fazer assim. E o fato de alguns desses reis não terem feito, resultou não só nos reis, como em todo o povo se desviar de Deus. E ao se desviarem de Deus, a maneira amorosa e didática de Deus para com o seu povo foi disciplinar, foi de corrigir. E vez por outra, Deus então levantava povos para ser instrumentos na mão de Deus para castigar o povo, para esse povo se humilhar, se voltar para Deus, se arrepender. Mas o período em que Isaías exerce o seu ministério profético, o povo de Israel estava vivendo ameaçado por esses povos que ainda não haviam os dominado. Dentre eles, os babilônicos. E aí, Deus havia dito que eles seriam castigados, que eles seriam levados cativos para a Babilônia, como nós estudamos no livro de Esdras, por 70 anos. Isso ainda não havia acontecido, mas o reino estava dividido,
parte dele destruído. Num certo momento, parte deste reino até já levado cativo, e ainda uma outra parte seria levado cativo. Nesse contexto, então, ainda que Deus tivesse dito que os castigaria, eles seriam levados 70 anos como escravos para a Babilônia, como a gente aprendeu no livro de Esdras, Deus também havia dito que esse tempo se encerraria. E parte dessas promessas sobre o fim do castigo ou da escravidão do povo é esta profecia aqui de Isaías, aonde esse povo que seria dominado por outros povos, por outros reis, se veria livres. E essas são as palavras aqui que têm relação com isso. Por exemplo, fala aí no final do versículo 6, ou melhor, no início do versículo 6, sobre governo. O governo estaria sobre os ombros desse menino que nasceria. No final do versículo 6, fala sobre príncipe, aquele que traria paz ao povo de Deus. Aí o versículo 7 também fala sobre governo novamente, fala sobre paz sem fim, fala sobre trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer, firmar, mediante o juízo, a justiça, desde agora e para sempre. O povo, então, estava prestes a ser escravizado. Eles não acreditaram que isso aconteceria. Eles são escravizados, ficam por 70 anos, e aí eles começam a se lembrar, ou nesse período de 70 anos, eles se lembram dessas profecias. Deus usou Isaías para dizer que um dia um menino nasceria e ele nos libertaria. Essa era a compreensão do povo de Israel, que estava escravizado pelos babilônicos. Aí a gente vai para Daniel capítulo 2, versículo 44. E já é o contexto onde os israelitas estão sob o domínio dos babilônicos, inclusive Daniel. Capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu, outra profecia, suscitará um reino que não será jamais destruído. Imagina você, escravizado, tendo vivido os dias áureos daquela glória do templo de Jerusalém, visto Deus se manifestar, agora você está escravizado. E aí você recebe essa profecia. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Você espera por isso de maneira ansiosa para isso acontecer logo. Você se vê livre, voltar àqueles dias gloriosos do passado. Continuando. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Ou seja, essa profecia está dizendo que Deus a cumpriria na vida do povo de Israel de maneira que nunca seria destruído. E esse reino que Deus estabeleceria com o seu povo seria tão poderoso que os outros reinos seriam consumidos. E aí no final, para encerrar, também diz, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nesse sentido e nesse contexto, o povo de Israel então interpretava essas profecias sobre um reino glorioso que estava para acontecer literalmente. Por quê? Eles estavam escravos. A maneira que eles interpretaram foi no sentido literal, material, aonde a expectativa que eles tinham é que após terem sido libertos da escravidão pelos babilônicos, outros povos vão escravizá-los. Nos dias de Jesus,
ou do Novo Testamento, o povo que o escravizavam eram os romanos. Eles continuavam vivendo o mesmo contexto e tendo a mesma expectativa de serem libertos politicamente e de uma maneira militar ou geográfica. Mas eles não tinham entendido que, na verdade, o sentido aqui era espiritual. Porque, por exemplo, esse menino lá de Isaías 9, que nasceria e o governo estaria sobre os seus ombros, de fato veio ao mundo. Nasceu, exerceu seu ministério, o cumpriu, morreu, ressuscitou. Foi levado aos céus. E o que aconteceu com o povo de Israel? Continuavam sendo escravizados pelos romanos. Porque o sentido não era literal, não era material, não era político, não era geográfico. Esse reino era muito maior do que estas coisas. Era um reino espiritual, que envolve coisas muito maiores e muito melhores. Abra aí em Lucas, capítulo 17. E nós temos o próprio Jesus Cristo ensinando essa verdade que os judeus não tinham entendido e ainda não estavam compreendendo. De que as profecias não se referiam a algo literal, político, mas principalmente num sentido espiritual, que foi o que de fato aconteceu e continua acontecendo. Capítulo 17 de Lucas, versículos 20 e 21. Olha que interessante que Jesus diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, que também é o reino dos céus, Jesus, por quê? O que eles estão interrogando? Aquelas profecias lá de que Deus falou que a gente seria liberto. Quando é que isso vai acontecer? Como é que será isso? Nesse contexto. E Jesus responde, olha aí, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é como vocês estavam pensando. Não é como vocês acharam que aconteceria. Não é e não será da maneira como vocês interpretaram. Não tem visível aparência. E ele complementa, 21. Nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ou lá está. Vamos juntos? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é visível porque ele é invisível. Não está fora porque ele está dentro. E o que está dentro é interno, e o que está interno é aquilo que a gente não vê, é o Espírito. O plano de Deus para o seu povo e para a humanidade era muito mais do que algo material, físico, local. Deus, em vários momentos, deu indício de que era muito mais do que isso. Mas o povo não foi compreendendo. Teve dificuldade, assim como a gente tem dificuldade em várias coisas. Além do que, a revelação de Deus a respeito do seu plano de salvação foi uma revelação progressiva. Então, lá em Gênesis 3,15, quando Deus resume esse plano de salvação, quando disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, não trazia uma mensagem tão clara daquilo que a gente entende hoje do que Jesus disse. Eles esperavam um reino material, político, físico, e o plano de Deus era muito mais do que isso. É espiritual, porque é aquilo que o povo de Deus, o homem, a humanidade necessita. Ser liberto da escravidão espiritual. O que importa nós não sermos escravos
Ou de que adianta a gente não ser escravos de um povo, mas ser escravo do pecado? É melhor sermos escravos de um povo do que escravos do pecado. Esse é o reino dos céus. Esse é o reino de Deus. É isso que significa e é isso que Jesus veio fazer. E é isso que ele consome ou, tentando achar que é outra palavra, né? Ele consuma na cruz. Ele liberta todo aquele que creria nele do reino das trevas, do domínio de Satanás, da servidão do pecado. E é isso que a gente precisa entender de maneira geral, porque a gente está falando o que é o tema do ministério de Jesus e, consequentemente, daquilo que Jesus vai tratar em todo o Sermão do Monte. Mateus vai usar o termo reino dos céus para corrigir essa compreensão errada dos judeus, mostrando que o reino é dos céus, é espiritual. Não é o reino de Israel, mas é o reino dos céus, o reino espiritual. O Sermão do Monte, então, vai, nesse sentido, falar, preste atenção, porque é isso que tem que estar na nossa mente, quando nós formos tratar de cada versículo do Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Vai tratar sobre como deve ser a vida do crente no reino de Deus. É um manual, meus irmãos. Eu sou crente, como aconteceu, né? Efetivamente com Isaac. Hoje ele é um crente, porque ele faz parte de uma igreja cristã. Qual é o manual que ele precisa ter? Qual é o manual que os seus pais também precisam usar para instruí-lo a respeito de como que deve ser a vida dele como um crente? A palavra de uma maneira geral, mas a gente tem o Sermão do Monte como um manual de vida para o crente, saber como ele deve viver no reino de Deus ou no reino dos céus, que é essa realidade, mas que envolvem coisas espirituais. Ficou claro isso? Então, o Sermão do Monte vai tratar sobre como deve ser a vida do crente no reino dos céus. Isso tem relação com o nosso tema anual também, mas que aí a gente apresenta domingo que vem. O início do capítulo 5, a gente já observou os primeiros 2 versículos, que são detalhes a respeito de onde Jesus estava, o que ele fez. Jesus estava num monte, com as multidões, seus discípulos, e passou a ensiná-los a respeito do reino dos céus. Como deve ser a vida do cristão nesse mundo, onde o reino dos céus abrange, num sentido espiritual. O que a gente pode aprender de como deve ser a nossa vida aqui nesse mundo como cristãos, como crentes? A gente tem as bem-aventuranças, que vai do versículo 3 ao versículo 12. São 9 bem-aventuranças. São elas, vamos juntos? Do versículo 3 ao 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos
e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não sei se você prestou atenção, mas Jesus apresenta as coisas básicas, fundamentais do que é a vida cristã. E por um lado ele apresenta o seguinte: bem-aventurados nós somos. Mas por outro lado ele encerra na última bem-aventurança dizendo assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, mentirem contra vós, te perseguirem, te maltratarem e até mesmo matarem. Essa é a realidade do que envolve a vida do crente nesse mundo. Lembra? Eu citei aqui na hora do batismo, Mateus capítulo 7, né? Faz parte do Sermão do Monte. Capítulo 7, versículos 13 e 14, que eu preguei quando nós recebemos aqui irmãos por profissão de fé e batismo. Qual é a realidade da vida cristã? Caminho estreito, porta estreita, é apertado. Mas por outro lado, bem-aventurados nós somos, mais do que felizes. Jesus inicia o seu Sermão do Monte apresentando essas bem-aventuranças. E aí, para a gente encerrar, algumas questões importantes aqui, porque o que a gente está fazendo é apenas uma introdução. Se Deus quiser, domingo que vem, a gente entra propriamente dito nas bem-aventuranças para entender o que Jesus está ensinando para nós a respeito de como deve ser a nossa vida, ou como é a vida do crente no reino dos céus, ou a vida daquele que pertence ao reino dos céus. A gente precisa considerar algumas questões importantes sobre as bem-aventuranças, que são, em primeiro lugar, todo crente deve ser o que Jesus ensina aqui. São as coisas fundamentais do que é a vida cristã. Então é por isso que a gente está passando por isso. Para que a gente, assim, se não aprendeu, aprenda quais são as coisas fundamentais da fé cristã. Para que se a gente já aprendeu, nós possamos relembrar. Porque não adianta a gente querer avançar na nossa caminhada da fé, sendo que a gente não está vivendo as coisas fundamentais e nem sabe quais são elas, concorda? E aí é um pouco disso que nós vamos tratar ao longo de todo o ano, como o nosso tema anual. Primeira coisa, se o Sermão do Monte, se o que Jesus veio fazer é falar sobre o reino dos céus, como deve ser a nossa vida como habitantes, como aqueles que pertencem a esse reino que está sendo estabelecido nessa terra, então todo crente deve ser o que Jesus ensina. Não são alguns, são todos nós. Precisamos estar cientes disso e colocar isso em prática, para sermos crentes mais maduros, irmãos, para a gente avançar na nossa caminhada. Segunda questão importante para a gente considerar. Preste atenção nisso. Todo crente precisa manifestar essas características. Porque Jesus está dizendo assim: quem pertence ao reino dos céus são os humildes. Está lá no versículo 3. Quem pertence ao reino dos céus são aqueles que choram. Quem pertence ao reino dos céus, versículo 5, são aqueles que são mansos. 6. Quem pertence ao reino dos céus, um crente tem que ter qual característica? Ter fome e sede da justiça. O que mais? 7. Tem que ser caracterizado por uma vida misericordiosa. 8. Limpo de coração. 9. Pacificador.
10, perseguido. Por quê? Vive a justiça. 11, sermos injuriados por causa do nome de Deus, perseguidos, mentirem contra nós, fazerem o mal contra nós, por causa do nome de Cristo Jesus. A nossa vida tem que ser caracterizada por isso. Ou seja, aplicando aqui, por exemplo, os versículos 10, 11 e 12, a vida do crente tem que ser caracterizada por quê? Por perseguição. Nós não podemos ser politicamente corretos, irmãos. É sim, sim, não, não. O que é errado, é errado. O que é certo, é errado. Ó, o que é errado, é errado. O que é certo, é certo. Não importa se a gente vai ser apedrejado, se a gente vai ser preso, se a gente vai ser visto como quadrado, se nós vamos ser processados. A vida do crente vai ser caracterizada por aqueles que, pela justiça, muitas vezes vão ser perseguidos. E eu já havia dito para os irmãos, Jesus fala, ensina sobre o que é a realidade da vida cristã. Qual é? Você está vendo a porta lá, não está? Você nem entrou. Você já está vendo que ela é estreita. Antes de você entrar, você já está vendo que vai ser difícil. Por isso que não basta, irmãos, nós temos o desejo de começar o ano buscando coisas espirituais. Devemos. Mas não é simples. Porque a realidade é uma realidade onde nós seremos caracterizados por pessoas que, por causa da justiça, do nome de Deus, vamos ser perseguidos. Então, pense, se a gente tem sido o tipo de cristão que nada, perseguição nenhuma tem acontecido conosco, ninguém tem rido de nós, ninguém tem zombado de nós, ninguém tem, de certo modo, perseguido você, alguma coisa está errada. Nós somos totalmente opostos ao que o mundo é. Isso é bíblico. Deus diz que nós somos luz e o mundo são opostos. O que é oposto entra em conflito. E às vezes nós estamos sendo cristãos politicamente corretos. Vamos tolerar. É lógico que há casos e casos. Vamos tolerar. Vamos abraçar. A gente tem que tomar cuidado, porque Jesus começa o seu ministério falando como deve ser a característica do crente. Então, segundo lugar, todo crente deve manifestar essas características, que aí nós vamos ver quão difíceis elas são. Mas a gente deve se esforçar em manifestar essas características. É como, por exemplo, se a gente for estudar a fundo os 10 mandamentos, nós vamos falar assim, meu Deus, eu não consigo cumprir um mandamento. Porque os mandamentos não são meramente literais, eles são abrangentes. Eles vão tratar de tantas coisas que a gente vai falar assim, rapaz, eu achava que eu não era idólatra, mas eu sou. Porque eu não adoro imagem, mas eu adoro meu celular. Eu adoro meu dinheiro. Eu adoro a comida. Eu adoro televisão. Eu adoro a minha família. Eu adoro o meu carro. E por aí vai. Terceira observação. Essas características, olha só, não são naturais. Porque o reino é dos céus. São coisas espirituais. Aí eu te pergunto, a pessoa que não pertence ao reino dos céus é humilde? No sentido que Jesus está falando aqui, não. Ela é mansa? Não. Porque a gente pode pensar assim, mas eu conheço alguém que não teme a Deus, mas ela é uma pessoa extremamente humilde. Ok, mas não no sentido que Jesus está falando, porque essas características não são naturais. Só podem ser produzidas pelo Espírito Santo. Nós não nascemos com elas, nós não adquirimos isso. É somente por meio do Espírito Santo. Lembra lá o que Paulo fala? Quem não tem Cristo, obras da carne, vai só produzir isso. Quem tem o Espírito Santo vai produzir
amor, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, humildade, justiça, etc. Quarto e último, essas características são vistas de maneira diferente, como nós acabamos de dizer também. São vistas essas características de maneira diferente entre os crentes e descrentes. Por quê? Porque para o mundo, ser alguém humilde é proveitoso? Não. Qual é a mentalidade das pessoas do mundo hoje? Eu não posso ser humilde, eu não posso ser manso. Eu tenho que ser alguém firme, duro. Eu tenho que ser alguém que me sinta superior ao outro, porque eu preciso ser melhor, eu preciso ter mais. Não importa o custo ou a maneira. Então, para a humanidade, para o homem sem Cristo, isso não é positivo. Mas veja que Jesus diz: quem é humilde, bem-aventurado é. Por quê? É desses que o reino pertence, aos humildes de espírito. Nós vemos como algo positivo e desejamos estas coisas. O descrente vê como algo negativo e que ele não deseja. São dois reinos, reino material em oposição ao reino espiritual. Apesar de vivermos no mundo, nós pertencemos a um reino que é espiritual. Portanto, ser crente é pertencer ao reino espiritual, do qual devemos buscar as coisas que pertencem a ele. E é por isso que Jesus, um pouco adiante no capítulo 6, versículo 33, diz, dá para falar de cor? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as coisas do reino material vão ser acrescentadas. Porque a gente não pertence a um reino material, pertence a um reino espiritual, aonde nós devemos saber como viver como pertencentes e habitantes desse reino espiritual. Então é sobre isso, irmãos, que a gente vai tratar com a graça de Deus, e espero que os irmãos guardem no coração essa ideia, esse sentido daquilo que Jesus vai tratar nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, mas também ao longo de todo o seu ministério. Que a gente possa ser crentes aonde a gente, ainda que tenha que voltar um pouco lá atrás, possamos entender as coisas fundamentais da vida cristã, para que a gente pratique isso, amadureça, cresça e desenvolva nessa caminhada para a glória de Deus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acrescentar alguma outra coisa? Lembre-se, irmãos, que é para a gente poder participar, tá? Então fique à vontade. Semana que vem, a gente entra aí na primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Ficar de pé? Graças te damos, ó Pai, mais uma vez, pela graça do Senhor manifestada na nossa vida, não só pelo dia, pela vida, pela provisão, pelo privilégio de estar na igreja, mas de poder ter acesso à Tua palavra, e que ela fique gravada no nosso coração, para que se algum dia, ó Deus, nós não podermos mais ter acesso a ela, nada nos faça esquecê-la dentro do nosso coração. Ó Pai, obrigado, porque em Cristo o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para esse reino, que é o reino dos céus. Ajude-nos, ó Pai, a entender que a nossa vida não se limita às coisas dessa vida, de que Jesus não veio para nos libertar de uma escravidão física, política, mas de uma escravidão
espiritual. Obrigado porque o Senhor nos libertou e que, ó Pai, como libertos, possamos nesse reino servir ao Senhor, manifestando essas características das quais o Senhor, através de Jesus Cristo, deixou para que a gente possa lembrar, para que a gente possa praticar para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, que sejamos crentes maduros, que possamos nos parecer cada dia mais e mais com Cristo Jesus. Ó Deus, que possamos nos esforçar nisso. É o que pedimos, agradecemos, em nome dEle. Amém.